Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo desta quarta-feira, uma quarta-feira que, olha, vascaíno, esclareceu muitas coisas e principalmente colocou uma pulga atrás da orelha de cada torcedor cruzmaltino com relação a onde a empresa norte-americana, ou melhor dizendo, para onde a empresa norte-americana levará o Vasco da Gama. Quais rumos o Cruz Maltino hoje galga com relação a mercado, com relação a futuro, com relação a dinheiro, investimentos, trabalho esportivo. Para onde vai o Vasco da Gama? E a gente tem muito a falar aqui ainda, neste Boa Noite Gigante, sobre a entrevista coletiva dada por Pedrinho agora há pouco, na tarde dessa quarta-feira em São Januário. A gente vai trazer algumas novidades, tudo que rolou que não conseguimos trazer no Fala Gigante, mas também falar sobre esse dia agitado na nossa coluna histórica, falar sobre o treino que ocorreu no CT Moacir Barbosa nessa tarde de hoje, falar sobre retorno anunciado também nessa tarde de hoje pelo Vasco da Gama e muitas outras informações. Boa noite gigante, muito agitado, movimentado, com muitas novidades que você, é claro, não poderá perder. Porém, Vascão, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão às 7 horas da manhã, o Fala Gigante na parte da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então contamos muito com você. Amanhã já se ligue, pois às 7 horas da manhã, inclusive, já tem novo vídeo aqui no canal. É diariamente, 3 vezes ao dia. Então é claro, se inscreva. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. A começar aqui primeiramente, né, este Boa Noite Gigante. Antes de entrarmos no assunto sobre Pedrinho, antes de falar sobre tudo que rolou nessa entrevista coletiva na tarde de hoje dentro do nosso caldeirão, quero falar com vocês sobre esse dia agitado no nosso Vasco da Gama fora, né, com relação a essa questão associativa, com relação à coletiva de Pedrinho. Pois hoje o dia rolou normal dentro do Vasco da Gama. Hoje foi mais um dia de treinos, né, no CT Moacir Barbosa, um dia em que Ramon Dias segue preparando esse elenco visando a partida que estará acontecendo no dia 13 ou 14 de abril contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, a estreia do Vasco da Gama no Brasileirão, uma rodada decisiva, inclusive o jogo que estará acontecendo em São Januário. Hoje foi mais um dia de treino, amanhã também estará acontecendo normalmente os treinos, hoje no Vasco, que acontece em 2 períodos, pela parte da manhã e pela parte da noite. Amanhã se encerra, né, esse treino em 2 períodos, na sexta-feira o Vasco já treina normalmente, apenas um treino acontecendo no dia, e no sábado vai estar enfrentando a equipe do Volta Redonda às 4 horas da tarde em São Januário, num amistoso de preparação. Além desse amistoso contra o Volta Redonda, tem mais um amistoso também, praticamente marcado, contra a equipe do América Mineiro, no próximo sábado, sem ser esse o outro, dia 6 de abril, também em São Januário, também com os portões fechados. Além disso, também hoje no Vasco da Gama foi anunciado um retorno. Não é com relação a jogador, porém com relação a profissional que atua fora das 4 linhas. Foi confirmado pelo próprio Vasco da Gama que o nome do Daniel Félix está novamente no Cruz Maltino. O Vasco, através do seu site oficial, confirmou o retorno do preparador físico para assumir o cargo de coordenador de performance, reforçar aí a equipe do DESP, que é o Departamento de Saúde e Performance do Vasco da Gama. O Vasco, através do seu site, diz assim, ó, no caso, anunciar o retorno do profissional que se destacou nos últimos anos pelo bom trabalho desenvolvido nas áreas de prevenção de lesões e recuperação de atletas. Segue-se. Daniel é formado em Educação Física e Esporte e pós-graduado em Treinamento Desportivo pela UFRJ. E ainda indica, compartilha os clubes no qual Daniel Félix passou pelo futebol desde 1999, como Corinthians, Coritiba, Atlético Mineiro, Botafogo e Criciúma aqui no Brasil, além também de 2 trabalhos no exterior, no Tianjin
Kunshan, do futebol chinês, e o Orlando City, dos Estados Unidos da América. Então, Daniel Félix de volta ao Vasco da Gama. Um dia movimentado, né? Um dia agitado aí de treinos, de retorno. Mais um dia que teve como principal notícia a coletiva de Pedro Paulo, né? Para os íntimos, mais conhecido, porém, como Pedrinho. Pedrinho concedeu essa entrevista coletiva hoje, à tarde, no nosso Caldeirão. Uma coletiva de esclarecimentos, né? Uma coletiva em que o vascaíno ou colocou a mão na cabeça e ficou preocupado, ou aquele vascaíno que já sabia o que acontecia internamente apontou o dedo e falou, eu disse, ou aquele vascaíno, né, que tá tranquilo, continua tranquilo, depende aí do seu ponto de vista. O certo é, foi uma coletiva, ao meu ver, muito esclarecedora. Uma entrevista coletiva que tem que, no mínimo, ligar o sinal de alerta a bons torcedores cruzmaltinos. E o dia não se bastou, né, apenas na entrevista coletiva em si. Porque agora há pouco, a situação é tão louca, né, e eu falo tão louca, assim, com relação a SAF, a 777, ao modelo associativo e principalmente a quem foi a pedra fundamental disso tudo, que foi a gestão Jorge Salgado. Porque, olha, a informação que tivemos às 6h46 desta quarta-feira, em um documento divulgado, é que o Vasco da Gama, através da gestão Pedrinho, nestes últimos 60 dias, dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama, encontrou um gato no medidor de água do Calabouço. A sede do Calabouço fica ali no aterro do Flamengo, né? Aqui no Rio de Janeiro, muito próximo, inclusive, aqui até de onde eu moro, uma sede muito famosa, uma das sedes mais privilegiadas, na minha opinião, dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro. Botafogo tem uma sede em General Severiano, Flamengo tem uma sede na Gávea, Fluminense tem uma sede em Laranjeiras. O Vasco tem 2 sedes, né? Uma sede de Remo, que fica aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, e tem também uma sede do Calabouço, que é uma sede usada também para remo, porém principalmente usada para velas e outros esportes que o Vasco da Gama tinha, muito fomentado antigamente. E essa sede é uma sede muito linda, muito bonita, uma sede que dá diretamente para a Baía de Guanabara, uma sede que fica em um lugar privilegiado, uma sede que, se tivesse o Vasco da Gama em si como clube, a associação nesses últimos anos, um pouquinho mais de zelo por ela, olha, iria ser ponto turístico da cidade do Rio de Janeiro em si. E foi confirmado, Pedrinho divulgou, né, esse documento do que fez nos últimos 60 dias de gestão, que sim, encontrou-se um gato. Não falo gato de estimação, não. Falo um gato com relação a uso irregular, um bypass, né, perdão, né? Foi encontrado um bypass, de acordo com informações, clandestino, no caso que é um medidor de água dentro da sede do Calabouço. Olha que loucura, né? Então, foram ali inspecionar a sede do Calabouço e foi encontrado um medidor irregular, um gato, que a gente não sabe se foi feito na gestão Salgado, se foi feito na gestão Campelo, se foi feito na gestão Eurico, se foi feito na gestão Roberto. O certo é um gato e já está lá, ó, há anos e anos, muito provavelmente. Se não foi encontrado, talvez possa ter sido encontrado na gestão Salgado também, mas eles não quiseram falar, ou talvez possa ter sido feito na gestão Salgado. Era uma gestão que batia na tecla e falava que não tinha dinheiro. Certo é, olha que loucura, né? Olha o caminho que o nosso Vasco da Gama estava indo com essa antiga gestão de Jorge Salgado. É muito erro que vinha acontecendo dentro do nosso Cruzmaltino. Um gato encontrado na sede do Calabouço do Vasco da Gama. É apenas o resumo da bagunça que estava o nosso clube. E aí, hoje foi o dia também da entrevista coletiva, né? Uma entrevista que ela abre os olhos. Abre os olhos. E aí, uma das palavras ditas por Pedrinho nessa entrevista coletiva foi exatamente uma indireta à gestão Salgado. Essa gestão aí tão ruim, uma das piores, se não a pior, na minha opinião, gestão da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Pedrinho, em determinado momento da coletiva, ele é perguntado sobre um possível incômodo que ele faz ao grupo norte-americano, que ele faz à SAF do Vasco da Gama. E aí ele diz, exatamente ao responder essa pergunta, que ele não faz errado. Talvez, ele dizendo, né, abrindo as aspas dele até, talvez as pessoas tenham se acostumado com a postura da antiga gestão que passou. Ele não falou isso, né? Agora eu vou continuar. Mas talvez o que ele tenha dito é, eu não tenho essa postura de calma, de neutralidade, essa postura de isentão, que se esconde, que se omite.
Porque essa era a postura do senhor Jorge Salgado. A postura do Pedrinho é outra. E a postura dele é uma postura de Vasco mesmo. A vascainidade se impera no Pedrinho. E é nítido, através do líder que ele é, através do ídolo que ele é e através da referência que ele é para muitos vascaínos. Dê uma olhada aí nas palavras do Pedrinho, falando da 777, mas também dando essa cutucada na gestão Salgado. Com relação ao contrato, primeiro eu não concordo, isso é uma opinião, tá? Eu não concordo com um contrato esportivo possuir cláusulas de confidencialidade, onde, para mim, o torcedor do Vasco, o torcedor de qualquer clube, mas a gente está falando do nosso clube, do meu clube, pelo menos, é o maior acionista, é o maior patrimônio, e ele não ter acesso a algumas cláusulas contratuais. Isso é uma opinião minha. Esportivamente, eu não concordo com isso. Ponto. As outras coisas, eu tenho limitações contratuais, devido às cláusulas de confidencialidade. Então, torcedor, é bom que isso fique claro. O Pedrinho não fala, o Pedrinho não pode... Quando eu vou falar do que eu posso, tipo, Paralímpico, muitas pessoas falam, o Pedrinho não fala. Quando eu falo do que eu posso falar, a gente não quer saber de Paralímpico, mas eu quero saber do Paralímpico. Eu tenho praticamente, não sei se o Silvio vai ter de cabeça, 80 funcionários. Eu tenho Paralímpico, eu tenho basquete de base, que eu vou falar, que eu sei que vocês vão perguntar, já vou adiantando. Eu tenho basquete de base, eu tenho futebol de salão. O Vasco é o clube da inclusão. Então, como é que tem pessoas que não se importam com o clube associativo? Isso não existe. Então, a questão é que, quando eu vou comunicar sobre esses assuntos, as pessoas não querem. Elas querem ouvir de futebol. E de futebol, infelizmente, eu tenho limitações. Eu não posso falar. E espero que o torcedor entenda isso. Querer falar é uma coisa, poder é outra. Se permite, poderia explicar os motivos, assim, o que ela geraria caso você falasse? Só para o torcedor ficar claro com isso, se puder, claro. Perde... Não posso falar. Não quero causar danos físicos na questão financeira, na pessoa física, perdão, e nem a instituição. Então, como vocês viram aí, né, torcedor vascaíno, realmente, Pedrinho dá essa cutucada, ele, só para contextualizar, né, nessa pergunta, ele responde sobre a possibilidade de tirar a 777, ele diz que não quer tirar a 777, mas sim dar um novo rumo ao Vasco da Gama e acaba criticando aí o comportamento da gestão Salgado. E já que entramos nesse assunto Pedrinho, a gente não pode deixar de falar sobre algo importante dito por Pedrinho nessa entrevista coletiva, que foi a cláusula de confidencialidade no contrato da 777. Muitas imagens marcaram essa tarde de hoje do torcedor vascaíno e foram imagens do Pedrinho numa baita saia justa. Parece que tinha um assessor ali ou uma assessora do lado do Pedrinho. Toda hora o Pedrinho olhava para essa assessora e ficava assim, posso falar? Isso eu posso falar? Daria problema se eu falar? Porque é muita confidencialidade nesse contrato. E aí, uma das perguntas feitas foi exatamente sobre o contrato da 777 e a confidencialidade desse contrato assinado entre gestão Salgado e os norte-americanos. Dê uma olhada aí do que Pedrinho fala sobre esse contrato assinado entre as partes. Com relação ao contrato, primeiro eu não concordo, isso é uma opinião, tá? Eu não concordo com um contrato esportivo possuir cláusulas de confidencialidade, onde, para mim, o torcedor do Vasco, o torcedor de qualquer clube, mas a gente está falando do nosso clube, do meu clube, pelo menos, é o maior acionista, é o maior patrimônio, e ele não ter acesso a algumas cláusulas contratuais. Isso é uma opinião minha. Esportivamente, eu não concordo com isso. Ponto. As outras coisas, eu tenho limitações contratuais, devido às cláusulas de confidencialidade. Então, torcedor, é bom que isso fique claro. O Pedrinho não fala, o Pedrinho não pode... Quando eu vou falar do que eu posso, tipo, Paralímpico, muitas pessoas falam, o Pedrinho não fala. Quando eu falo do que eu posso falar, a gente não quer saber de Paralímpico, mas eu quero saber do Paralímpico. Eu tenho praticamente, não sei se o Silvio vai ter de cabeça, 80 funcionários. Eu tenho Paralímpico,
Eu tenho basquete de base, que eu vou falar, que eu sei que vocês vão perguntar, já vou adiantando. Eu tenho basquete de base, eu tenho futebol de salão. O Vasco é o clube da inclusão. Então, como é que tem pessoas que não se importam com o clube associativo? Isso não existe. Então, a questão é que, quando eu vou comunicar sobre esses assuntos, as pessoas não querem. Elas querem ouvir de futebol. E de futebol, infelizmente, eu tenho limitações. Eu não posso falar. E espero que o torcedor entenda isso. Querer falar é uma coisa, poder é outra. Se me permite, poderia explicar os motivos, assim, o que ela geraria caso você falasse? Só para o torcedor ficar claro com isso, se puder, claro. Perde... Não posso falar. Não quero causar danos físicos na questão financeira, na pessoa física, perdão, e nem a instituição. Então, né, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, uma situação muito complexa, muito complicada, que evidencia mais do que nunca, né, quais caminhos que o Vasco da Gama estará galgando nesses próximos anos, bons ou ruins. E falando aqui em 777, já que o Pedrinho fala sobre essa cláusula de confidencialidade, dê uma olhada aí numa das respostas do Pedrinho durante a entrevista coletiva, que evidencia mais do que nunca que falta muita liberdade para o Pedrinho trabalhar dentro do Vasco. Olha uma pergunta feita por Pedrinho, salvo engano, sobre o CT, onde ele fica completamente travado, sem conseguir dar uma resposta ao jornalista. Eu posso falar do lucro? Enfim, não, a gente vai entrar no mérito do contrato. Não nisso, tá. Enfim, em termos de receita, obviamente que 10 muda para 30, 30 muda para 49, obviamente. Em termos de autonomia, você continua sendo minoritário. O que as pessoas têm que entender, por exemplo... Enfim, por exemplo, as pessoas acham que vendeu um jogador, 30% entra para o associativo. Não, a gente só vai ter o dinheiro se tiver lucro no final da temporada, que não aconteceu. E outras coisas assim que eu não sei se eu posso falar. É melhor parar. Eu não posso falar, senão vou estar... Enfim. Que loucura, né, torcedor vascaíno? Que loucura, é só isso que eu tenho a falar. Que loucura que hoje acontece dentro do nosso Vasco da Gama. É medonho, assim, tô tentando encontrar palavras aqui, mas é medonho. Dá medo, inclusive, sobre o que poderá acontecer com o nosso Vasco da Gama. Muita coisa tem que mudar, as coisas não estão legais dentro do nosso Cruz Maltino. Só para fechar aqui, né, esse Boa Noite Gigante, para complementar aqui sobre tudo que rolou nessa coletiva, juntando Fala Gigante, que a gente já falou muito sobre a coletiva de Pedrinho, agora também esse Boa Noite Gigante, dê uma olhada aí nas palavras de Pedrinho, onde ele diz sobre a relação dele com a Vasco da Gama SAF. E aí, Pedro Paulo, a relação é boa? A relação é ruim? Dê aí uma olhada nas palavras de Pedro. As tentativas, elas aconteceram durante muito tempo, só que tem um limite. Eu não sei se eu já estava sendo inconveniente. Então, assim, eu tenho um time, parei, não vou mais incomodar, se essa for a palavra. E quando eu paro de fazer essa conexão, obviamente que ainda existem os contatos, porque nós somos sócios, às vezes você tem que registrar alguma coisa. Mas quando esse contato com relação ao esporte, ele diminui, obviamente, justamente para não causar nenhum tipo de incômodo ou interferência. Isso não quer dizer que eu não esteja trabalhando, tá? Porque as pessoas querem que eu comunique, como eu falei, eu não estou com vocês no dia a dia. O meu trabalho aqui não tem uma pessoa da imprensa, eu estou aqui no Paralímpico, Então, né, torcedor vascaíno, é uma relação, de fato, muito ruim, muito complicada. É entregar para Deus, né? Assim, nesse dito popular que existe, é entregar para Deus e esperar que alguma solução saia dessa bagunça toda que hoje é o Vasco da Gama. A gente ouve muitas coisas de bastidores, mas quando a verdade vem à tona, como veio agora nessa tarde de hoje, através da entrevista do Pedrinho, a gente começa a entender melhor o que de fato acontece internamente, porque tanto problema dentro do Vasco da Gama. A gente fica por aqui, esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo.
desta quarta-feira, e amanhã às 7 horas da manhã em ponto. Estaremos aqui com o nosso Acorda Vascão, contando muito com a presença e o apoio de todos. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.